A paz do Senhor a todos, estamos com mais um comentário da lição bíblica dos jovens, a lição número 12, e o título é O Governo da Igreja Local. O texto do dia diz o seguinte: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, versículo 2 e 3. A síntese: a igreja é o corpo de Cristo e toda autoridade e poder emanam dele. A leitura, o texto bíblico está em 1 Coríntios 6 e em 1 Pedro 5. Vamos ler primeiro 1 Coríntios 6, do 4 ao 10. Então, se tivesse negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pões na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós teres demanda um contra os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Pedro 5, do 1 a 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participando da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariedade, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória. O texto, a lição de hoje, trata sobre o governo, mas o governo da igreja local. Quando ele trata aqui da igreja local, ele não está se referindo a uma denominação, uma Assembleia de Deus Presbiteriana ou Batista, está se referindo à igreja como o corpo de Cristo. Mas tem um texto de Coríntios que trata sobre as contendas entre os irmãos, e depois traz o texto de Pedro, falando aos presbíteros para apacentar o rebanho de Deus. Primeiro, as contendas entre irmãos. Não é para ver, isso seria, se não houvesse, seria uma igreja ideal, mas não existe igreja sem conflitos. E, aliás, foi assim que Deus quis constituir a sua igreja. Ele não constitui uma igreja de pessoas perfeitas, por ao contrário. A Bíblia diz que ele chama aqueles que não são, aqueles que não têm importância, para a sua igreja, para o seu rebanho, e transformam em pessoas que são. Então, a igreja é formada por pessoas que têm problemas, e essas pessoas, ao se relacionarem com outras, vão gerar problemas. Mas qual é o aconselhamento do apóstolo Paulo em Coríntios para a igreja que tinha muitos problemas? A igreja tinha muitos problemas de ordem espirituais, materiais, certo? Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo os deixa para lá, não abandona essa igreja, por ao contrário, ensina e ensina mais e mais, chama de irmãos, diz que eles foram tudo isso, foram pessoas injustas, pessoas idólatras, pessoas que praticavam homossexualismo, mas em nenhum momento ele deixa de chamá-los de irmãos e de ajudá-los e de tratá-los com dignidade. Então o apóstolo Paulo ensina,
como é que nós devemos tratar os conflitos? Devemos tratar os conflitos internamente. Devemos ceder. Essa é a orientação do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Jesus diz, se alguém bater na sua face, dê a outra, ou seja, se um irmão bate na sua face, por que não sofrer o dano, como é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Por que não aceitar, né? Se alguém lhe forçar a caminhar 1 milha, caminhe 2, Jesus disse, né? Ou seja, a pessoa forçar você a fazer uma coisa que você não quer. Se alguém tomar a capa e também a túnica, né? Então, são coisas que a vestimenta, coisas essenciais para a nossa vida. Alguém roubar a sua roupa, e aí? E Jesus diz, não, se alguém roubar, dê outra roupa a ele, certo? Então, são conflitos. O apóstolo Paulo trata esse assunto e diz, olha, por que não sofrer o dano? Por que não sofrer a injustiça? Infelizmente, nos dias de hoje, é pregado dentro, né, das nossas igrejas que temos que, cada um com mais direito do que o outro, cada um querendo ter mais razão, né? Aquela história, não, eu tenho razão, e muitos confrontam os seus líderes em submissão, confrontam os seus irmãos, certo? E aí o cristianismo vai na contramão do mundo, nos ensina a sermos humildes, a sofrermos o dano, para ganharmos o nosso irmão, certo? Com um propósito, né, de ganharmos o nosso irmão, de perdoar o nosso irmão, de convivermos com o nosso irmão, né? Aquele irmão que lhe pegou o dinheiro emprestado, você vai ter que perdoar, porque ele não pagou, então o que é que você vai fazer com ele? Vai colocar na justiça? Não, você não vai colocar na justiça. Você vai perdoá-lo. Se você emprestou, você sabia do risco que poderia ser que esse dinheiro não voltava, né? Então, se aquele irmão lhe tratou mal, né? E aí você vai perdoar aquele irmão, né? Aquele lhe ofendeu, né? Disse algo injusto com você, você vai perdoar. Isso é o cristianismo, como devemos nos relacionar. Muitas pessoas saem da igreja com pretextos que foram ofendidos, com pretextos que foram que o pastor disse algo, que o líder disse algo, e aí ficaram magoados. Mas não aprendeu um princípio básico do cristianismo, que é o perdão. Perdoar é um princípio básico. Jesus disse, se você não conseguir perdoar, é porque você ainda não é crente, né? Ele não disse com essas palavras, né? Ele disse, seus pecados serão perdoados, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Então, não é porque eu vou perdoar para ser perdoado, não. É porque quando eu estou perdoando, é porque eu tenho a compreensão que eu já fui perdoado por um pecado, pelos pecados muito maiores do que qualquer um possa cometer contra mim. Então, quando Deus me perdoa e eu me sinto perdoado, eu perdoo qualquer um por qualquer ato que ele venha fazer contra a minha pessoa. Então, primeiro, essa questão do relacionamento entre irmãos, certo? Difícil, é difícil, mas é melhor sofrer o dano, né? Como Abraão e Ló, né, estavam em conflito, os pastores, e Abraão diz, Ló, você quer ir para onde? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Simples assim. Porque Abraão tinha fé que Deus estava com ele. Se Deus está com você e Deus estava com Abraão, você pode ir para a direita ou para a esquerda, no sentido aqui, claro, de direção, né? Deus vai lhe abençoar. Você pode sofrer o dano. Então, Ló olha para o melhor e escolhe o melhor do ponto de vista naquele momento. Mas nós vemos o final de Ló e vemos o final de Abraão, certo? Então, nós vemos a diferença entre o justo e o injusto é onde é no final, não é nos momentos, né, no meio da nossa vida, não é no final. Vamos ver no final a diferença entre o justo e o injusto. Então, sobre o governo local, o apóstolo Pedro agora recomenda que devemos apacentar um rebanho de Deus. E não apacentar
por torpe ganância, ou seja, por ganância. Felizmente, é o principal motivo que muitos líderes querem ter cargos na igreja, por ganância, por ter status para aparecer. Infelizmente, é o principal motivo, não é o motivo bíblico, isso é o motivo diabólico, né? As pessoas estão pregando porque querem ganhar dinheiro, estão louvando, né, cantando porque querem ganhar dinheiro, outros estão dirigindo igreja ou sendo pastores porque se sentem bem, né? Porque, não que seja, você tem que se sentir bem, não, mas estou falando de se sentir bem, de serem bajulados, né? De serem tratados como autoridades, como respeito, né? Essas pessoas têm necessidade de afirmação. Mas esse não é o motivo para você ver. Ser pastor, servir qualquer cargo de liderança, não é para ganhar voto, não. Ser pastor é um dom de Deus, é você se sentir abençoado por Deus por poder ajudar as pessoas a caminhar no caminho, para as pessoas, a ensinar e orientar as pessoas, guiá-las, ser usado pelo Espírito Santo para levar as pessoas cada vez mais próximas de Deus, certo? Esse é a função do pastorado. Não é por torpe ganância, não é para se aproveitar, de bom ânimo, né? Bom ânimo. Olha, muitas pessoas estão cansadas de ser pastores, né? As pessoas estão cansadas de ser líder. Olha, se você está cansado de ser líder, está cansado de ser pastor, então entregue. Então entregue, porque não cansado no sentido físico que eu estou falando. O trabalho dá um cansaço físico, mas um cansado é aquela pessoa que se sente preso, né? Aquela pessoa que se sente deprimida por exercer um cargo e não entrega com medo de Deus castigar. Deus não é carrasco, não. Deus é Pai. O Deus da Bíblia não é esse Deus que você está pensando aí. Você está servindo a outro Deus. Então entregue, porque para você exercer qualquer obra na igreja, você tem que ter um chamado. E que chamado é esse? O chamado é um chamado da igreja. A igreja ver que você tem condição, o pastor que foi ver que você tem condição, ele chama e diz, e chama para servir, seja na porta, seja na liderança de qualquer cargo, seja em qualquer serviço na igreja, é ser ministro, ministrar, para exercer um ministério. Qualquer um de louvor, de arrumação, de organização, qualquer um ministério é importante, certo? Alguns está para presidir, outros para ensinar, outros para servir. Então é importante, se você tem esse chamado, a igreja vê que você tem e você tem o desejo, porque Deus vai lhe conceder esse desejo de você servir. E você vai se sentir bem, mesmo sendo trabalhoso, mesmo sendo cansativo, mas você vai se sentir muito bem, porque está fazendo algo que acredita ser o melhor para os seus irmãos, ser o melhor para a igreja no qual você se congrega. Então, por isso tem muitas pessoas que se decepcionam, estão aí falando de pastores, falando de igreja, porque estão feridos e decepcionados, porque criaram a expectativa de serem reconhecidos, de serem aplaudidos, de serem remunerados. E quando não são os principais pregadores, quando não está na capa dos eventos, ficam tristes e magoados. Que pecado grande comete, e o pecado traz o que? A morte. E aí estão mortos, doentes, amargurados, em casa, a raiz de amargura dentro do peito, não conseguem mais nem caminhar. Alguns eu conheço. Aquela pessoa que já foi um instrumento de Deus, mas pregou tanto e não deixou Deus trabalhar no seu coração. Pregou tanto, talvez Deus tenha usado para ajudar muitas pessoas, mas não se deixou
né, o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Então, jovem e irmãos que estão ouvindo, se você não se sente bem na função que você está fazendo, está pesado, então você não tem um chamado. Ore a Deus, veja qual é a sua função. Porque todos nós temos um chamado, mais simples que seja, certo? Nem que seja um chamado para cuidar da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, aquilo que Deus lhe chama. Se você não tem um chamado, se você não tem um ministério, então você, porventura, ainda não nasceu de novo, né? Nós não somos crentes para assistir culto, não. Jesus não chamou ninguém para assistir culto, certo? Para ir do domingo para a igreja, não. Jesus não chamou. Cada um tome a sua cruz e siga. Então, cada um de nós temos algo para fazer para o Senhor, para o irmão, certo? Mas claro que nem sempre temos a maturidade devida. O cristianismo é um processo de crescimento que chamamos de santificação. Se você ainda, claro, não descobriu o seu chamado, continue buscando. Vá orar, vá ler a palavra, vá para os cultos, né? Busque, que Deus vai lhe orientar. O Espírito Santo de Deus que está na minha e na sua vida, que transformou as nossas vidas, aquele que começou a boa obra, com certeza completará. Então, deixe Deus te usar. Não extingais o fogo do Espírito Santo. Não vos torneis crentes domingueiros, né? Seja crente todo dia no seu trabalho, seja crente na sua escola, seja crente em qualquer lugar. Deus quer te usar na sua escola, no seu trabalho e na sua igreja. E se Deus quiser, também vai te usar na sua cidade, neste Brasil e quem sabe fora, mundo afora. Que Deus abençoe e a paz do Senhor para todos.